e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável esta tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Fez uma tenda ali de folhas. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Oremos. Pai, louvado seja o teu nome pela tua palavra lida. Pedimos que de fato o Senhor fale a cada coração, nos dê entendimento, crescimento, nos dê, ó Deus, capacidade, não apenas de crer, mas de obedecer, praticar e pregar o teu evangelho. Assim nós oramos, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. A minha pergunta primária para você nessa noite é: como está o seu coração? Como está o seu coração? Por diversas vezes nessa vida nós encontramos com o coração triste, abatido, amargurado, como eu disse logo no início do culto. Eu me lembro na minha adolescência, quando eu desviei dos caminhos do Senhor, essa foi a razão do meu desvio. Eu estava com o coração amargurado com Deus. Algumas coisas que me aconteceram na minha idade, dos 11 aos 13 anos, me perturbaram tanto que me abateram o coração e fez com que eu me afastasse da casa de Deus, da palavra de Deus, da presença de Deus, da igreja de Deus. Meu coração ficou amargurado, meu coração ficou triste, frustrado com Deus e com as pessoas. E eu me lembro muito bem dessa época da minha vida, porque eu não queria ouvir a palavra de Deus, eu não queria ir na igreja e eu não queria saber de crente, porque o meu problema era com Deus. Meus irmãos, quando eu me lembro dessa fase da minha vida, eu me lembro também de Noemi, que nós meditamos recentemente. Noemi muda para uma terra distante e ao perder o seu esposo e os seus filhos, ela fica amargurada. O seu coração se abate e ela se desvia da presença do Senhor emocionalmente. Nós muitas vezes nos encontramos assim. E na história de Jonas é muito interessante, porque no primeiro capítulo, ele está em completa desobediência a Deus, fugindo para Tarsis. E Deus permite com que ele caia dentro da barriga do peixe.
E ali ele ajoelha, no sentido figurado, ele ora, ele clama ao Senhor, querendo se voltar para Deus. Externamente, ele se posiciona diante de Deus em oração e confissão dos seus pecados. Deus então corrige o fato dele virar as costas para Deus. Agora Jonas está de joelhos. E aqui Deus é misericordioso e o peixe cospe Jonas. E agora Jonas vai obedecer a Deus, porque Deus está tratando com a vida de Jonas. Agora os pés de Jonas vão servir a Deus, e não apenas os pés para pregar o evangelho, mas também a sua boca. Ele abre a boca e começa a pregar o evangelho em obediência ao Senhor. Mas o interessante é que depois de pregar o evangelho a Nínive, da sua maneira, que nós já meditamos aqui, de maneira muito rápida, de maneira muito superficial, Jonas agora vai demonstrar que o seu coração precisava também de tratamento. Não bastava tratar os seus joelhos, não bastava tratar a sua boca, os seus pés, mas tinha que ser tratado também o seu coração. E quando nós olhamos para esse capítulo 4, nós entendemos o seguinte: é possível que um homem de Deus, uma mulher de Deus, esteja em plena obediência a Deus, mas com o seu coração desalinhado com Deus. Em outras palavras, é possível que obedeçamos, é possível que estejamos na igreja, ouvindo a pregação, cantando louvores, talvez até ajudando, trabalhando e contribuindo com a igreja, mas os nossos corações estejam desalinhados com o Senhor. É exatamente esse o tema principal do capítulo 4. Portanto, nós vamos ver aqui no capítulo 4 que ele está assentado, mas ele, na verdade, figuradamente, Jonas aqui é um homem correndo para dentro de si mesmo. Ele se assenta fisicamente, ele para, ele deixa de correr atrás das coisas, ele, depois de obedecer ao Senhor, ele se assenta, e o que nós vemos é que, de fato, ele está correndo para dentro de si mesmo, de forma figurada. Ele passa a olhar para dentro de si mesmo, e esse é um dos grandes erros que nós cometemos na nossa vida cristã. Quando nós tiramos os olhos de Deus e olhamos para dentro de nós mesmos, a tendência de nós é nos assentar. A nossa tendência é desanimar. Quando olhamos para nós, para o quão negro nosso coração é longe de Deus, quando olhamos para nós, todas as coisas que nos contrariam, nossas frustrações, a nossa tendência é ficarmos amargurados, é ficarmos desalinhados com Deus. De fato, é possível sair de um lugar errado, porque ele estava indo para Tarsis, e ainda continuar preso por dentro. E é isso que nós vemos aqui, especialmente em Jonas, capítulo 4. Então, nessa noite nós vamos refletir acerca disso, sobre que ele estava sentado, mas ele é um homem correndo para dentro de si mesmo. Depois de pregar o evangelho em Nínive, e o povo se converter, ele se assenta, ele ajeita ali, faz uma cabana, uma tenda para ele, com arbustos, com folhas, e ele vai buscar ali realmente descansar, refletir na vida, e ele vai entrar numa profunda depressão, a ponto de pedir, de desejar até a morte para si. Jonas é aquele profeta que prega, mas não quer ver conversões. Jonas é aquele profeta egoísta. Ao contrário de, talvez, a maioria de nós, que desejamos ver a conversão das pessoas. Mas talvez muitos de nós ainda estejam presos lá no primeiro capítulo, não obedecendo a ordem do ide e fazei discípulos, ide e pregai o evangelho, mas fugindo para Tarsis. Talvez alguns de nós ainda estejam presos no primeiro capítulo. Mas meditemos no quarto capítulo, onde Jonas já pregou, já obedeceu, já confessou seus pecados,
mas agora ele está triste, está desgostoso da vida com Deus e com a conversão de Nínive. Aqui no capítulo 4, do versículo 1 ao 4, nós vamos ver então, em primeiro lugar, Jonas corre para dentro da sua ira. Jonas vai mergulhar na sua ira. Jonas está irado com Deus, está irado com a vida, está irado. Ele fala, eu sabia. Porque o Senhor é Deus clemente, o Senhor é Deus misericordioso. Eu sabia que o Senhor ia converter o coração desse povo. Mas ele fala com tristeza, com desgosto. No versículo 1, ele se desgosta, profundamente fica irado. Porque a misericórdia de Deus vem sobre Nínive, e tem certeza que isso alegrou o céu, alegrou o coração de Deus, mas irritou o profeta. No versículo 2, ele vai orar, mas a sua oração é uma reclamação. Você já orou assim, orando e reclamando para Deus? Reclamando do que Deus fez, de como Deus fez alguma coisa? Não era como você gostaria, não é como você queria. Ele confessa que Deus é clemente, misericordioso, tardio em irar-se, mas aqui mostra o seguinte, Jonas é um profeta que tem uma teologia correta, mas ele não queria ver a salvação dos seus inimigos. Ele não amava os seus inimigos. Talvez você e eu tenhamos a teologia correta, mas talvez não estejamos colocando em prática a ponto de amar os nossos inimigos. No versículo 3, Jonas prefere morrer a aceitar a misericórdia de Deus sobre Nínive. No versículo 4, Deus pergunta a ele, é razoável esta tua ira? Deus não destrói Jonas, mas Deus confronta o coração de Jonas com uma pergunta. O servo de Deus, quando ele está amargurado, quando ele está irado por coisas que ele achava que devia ser, que deveria acontecer, Deus não descarta os seus servos, mas Deus confronta os seus servos. E é isso que nós vemos aqui. É razoável? Faz sentido essa tua ira, Jonas? Faz sentido você estar assim? Quando nós olhamos para a história de Caim e Abel, Deus viu que o coração de Caim se encheu de inveja, se encheu de amargura, porque Deus recebeu a oferta de Abel e não de Caim. E aí Deus confronta Caim e vai dizer, cumpra a ti dominar esse desejo que está em seu coração. Cumpra a ti dominar. Não seja dominado pela amargura, pela inveja, pela ira que você tem tido pelo seu irmão ou pelas pessoas à sua volta. Certamente, todos nós aqui temos queixas com as pessoas à nossa volta. Mas isso não nos dá o direito de vivermos irados e amargurados com os outros. A primeira verdade teológica, então, deste primeiro ponto é que Deus é misericordioso. Ao contrário de nós, muitas vezes. Deus salva uma nação pagã. Bárbaros. Homens que não serviam a Ele, mas Deus salva eles. Deus é misericordioso. E nós muitas vezes não somos. Nós queremos a nossa justiça. Nós queremos ver justiça, mas a nossa justiça. Não a justiça de Deus imputada aos homens. A segunda verdade teológica desse primeiro ponto é que Deus, sendo misericordioso, Ele não deixa de confrontar o orgulho humano. Ele não deixa de confrontar o pecado do homem. E Deus vai te confrontar. Se você, porventura, não tem amado o seu próximo, tem vivido irado com Deus, tem vivido frustrado com expectativas que você criou acerca de Deus, Deus vai te confrontar. Deus vai te confrontar na palavra, na pregação do Evangelho. Deus vai te confrontar através de irmãos queridos que vão te dar uma palavra de confrontamento. Porque Deus não quer que você fique confortável em sua ira, em seus pecados. A terceira verdade teológica desse primeiro ponto é que o coração do homem pode conhecer a verdade e ainda assim, entre aspas, resistir à vontade de Deus. Resistir à vontade de Deus. Ele conhece a teologia. Ele conhece a palavra de Deus.
mas ele está resistindo àquilo que Jesus nos disse. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de espírito. Ele conhece. O servo de Deus conhece a palavra de Deus, mas ele não quer aprender a humildade. Ele não quer aprender a mansidão. Ele é aquele crente que ele quer apenas a justiça. Deus, julgue entre mim e ele. Deus, manifesta a sua justiça sobre essa pessoa. É que a justiça, que é fogo caindo do céu sobre os outros. É aquele velho ditado, né? Na medida que, na verdade, um versículo bíblico de Jesus, mas que se torna um ditado também para nós. À medida que medirdes os outros, serás medido. Então não julgueis para não serdes julgados. Se tratardes com misericórdia, também sereis tratados com misericórdia. E aí, meus irmãos, Jonas sabia quem Deus era. O problema não era a falta de ensino, de doutrina. O problema era desejar misericórdia para si, não para os outros. Negar a misericórdia aos outros. Então ele não se irritou porque Deus foi injusto. Ele se irritou porque Deus foi misericordioso. Ele não ficou irritado por causa da justiça ou possível injustiça de Deus, mas porque Deus é clemente e misericordioso. É aquela pessoa que quer graça, misericórdia somente para si. Vocês precisam me olhar com misericórdia. Vocês não podem me julgar pelos meus pecados. Não é isso que muitos de nós pensam hoje ainda? A igreja precisa ter misericórdia de mim. Mas a pergunta é, você acha que a igreja também precisa ter misericórdia dos outros? Você tem misericórdia dos outros? Ou você julga as pessoas de forma pesada? Porque você pode falhar e errar, mas os outros não. Cuidado, irmãos, para não nos tornarmos legalistas, moralistas, desejando colocar um peso enorme sobre os outros e aliviando para o nosso lado. E aliviando para nós. A pergunta é razoável esta tua ira? É razoável essa dureza de coração? É razoável essa falta de compaixão pelo próximo? É possível amar e conhecer a Bíblia e não amar o que Deus ama. É possível. É possível amar a Bíblia, conhecer a Bíblia e não amar aqueles que Deus ama. É possível isso acontecer. É possível falar da graça e se irritar quando ela alcança outras pessoas. É possível servir a Deus e ainda guardar um coração seletivo. Sabe, aquele coração que você exclui as pessoas, faz acepção dos outros, você seleciona. É possível, sim, você manter um coração duro e ressentido dentro da igreja, estando ouvindo sermões semana após semanas. Cuidado, irmão e minha irmã. É como alguém que sabe explicar tudo sobre um remédio. Ele conhece a bula do remédio e ele recomenda para os outros, mas ele se recusa a tomar quando ele mesmo está doente. Jonas conhecia a misericórdia de Deus, mas não queria ser tratado por ela. Sabe aquele cantinho da sua vida que você não quer que Deus entre? Ó Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito, quero que o Senhor age em toda a minha vida, menos nessa partezinha aqui, porque isso aqui é desconfortável. Eu não quero que o Senhor toque nessa ira que eu tenho, nessa mágoa que eu tenho por esse irmão, ou por essa pessoa. Eu não quero que o Senhor toque aqui. Deixa-me dessa forma. Não mexe aqui. Deixa esse cantinho aqui da minha vida para mim resolver sozinho. Jonas corre para dentro da sua ira quando conhece a graça de Deus, mas não aceita que ela alcance quem ele despreza. Esse, então, é o primeiro ponto dessa mensagem. Jonas correndo para dentro da sua ira. E a ira é interessante, irmãos. Quem já sentiu ira e mágoa, a pessoa, quanto mais irada, mais ela quer alimentar aquilo. Quanto mais mágoa, mais ela sabe que aquilo é um veneno que está fazendo mal para ela, mas ela quer realmente aquilo para a vida dela. É razoável esta tua ira? Claro que é razoável.
Claro que é razoável. Eu estou certo, eu me justifico. Quem de nós nunca pensou assim em algum momento das nossas vidas? Em segundo lugar, Jonas vai correr para dentro do seu conforto. Jonas vai se afastar da multidão, vai se afastar da cidade, e ao invés dele se alegrar pelos frutos colhidos da sua pregação, se alegrar pela conversão das pessoas, pela clemência, bondade de Deus, ele vai para um cantinho. Não, eu quero sombra e água fresca. Ele criou ali uma iramada, que seria uma tenda ali por arbustos, um cantinho para ele ficar ali, se esconder do sol, do tempo, e deixa eu ficar aqui, com a minha ira e no meu conforto. Então ele corre para dentro do seu próprio conforto. Jonas corre para dentro do seu próprio conforto. Já viu quantas vezes nós somos assim? Às vezes nós ficamos frustrados com alguma coisa, e aí a gente corre para onde? Para onde? Dá uma coisa errada na igreja. Às vezes nós somos aquele irmão mais velho lá da parábola do filho pródigo. Deus tem trazido seus filhos mais novos de volta para a casa do Senhor, pessoas têm se convertido, a igreja tem crescido, e nós queremos nos esconder lá na nossa casa, debaixo da nossa tenda, debaixo do nosso conforto. Cruzamos os braços e parece que ficamos tristes com a conversão de novas pessoas. Parece que ficamos ensimesmados, é essa palavra. Nós ficamos cheios de nós mesmos, porque a atenção foi tirada de nós, o foco foi tirado de nós, agora o foco está em outros. Novos convertidos, pessoas novas na igreja, e nós nos afastamos. É isso que Jonas vai fazer. Ele vai correr para dentro do seu próprio conforto. Ele quer conforto, ele não quer mexer com gente nova, ele não quer mexer com problema novo, ele não quer lidar, ele não quer sair do seu conforto, ele não quer lidar com pessoas. Eu me lembro o primeiro ano que eu cheguei aqui, há quase 3 anos atrás, no mês de janeiro, eu dei um estudo aqui na igreja sobre crescimento de igreja. E eu fiz uma pergunta que eu repeti ela diversas vezes. Eu perguntei assim: irmãos, será que a nossa igreja quer crescer? Porque nós precisamos responder essa pergunta. Porque quando a igreja cresce, alguém vai sentar no seu lugar predileto uma hora. Quando a igreja cresce, alguém vai pisar no seu calo uma hora. Quando a igreja cresce, vai ficando talvez em alguns momentos um pouco desconfortável algumas coisas que nós estávamos acostumados a fazer antes. Sempre fez assim, sempre foi assim, mas de repente tudo muda. Já não sabemos tão bem assim o nome de todas as pessoas, já não sabemos assim tão bem a vida de todas as pessoas, os desconfortos vêm. Mas a pergunta é, não é essa a vontade de Deus? Por isso no estudo eu perguntei, a igreja quer crescer? Porque se quer crescer, precisa estar disposta a abrir mão dos seus próprios confortos pessoais. Porque a igreja não é conforto, a igreja não tem que ser confortável. A igreja tem que ser obediente. A igreja tem que estar com o coração alinhado a Deus, a palavra de Deus. Vejamos bem, então, os argumentos textuais. Jonas sai da cidade. Ele se assenta ao oriente e espera ali para ver o que ia acontecer. Ele não celebra a salvação de Nínive, ele se assenta esperando o juízo. Jonas estava parado por fora, mas correndo por dentro. Não é assim que nós muitas vezes ficamos, né? Estamos quietinhos por fora, mas por dentro nosso coração está parecendo uma cavalaria. Ansiosos, irados, amargurados, alimentando maus sentimentos dentro de nós. Por dentro a gente está comportadinho, está bonitinho, vestido como crente, falando como crente. Ele então está correndo para dentro da sua própria frustração, da própria ira e da sua própria vontade contrariada. Você já foi contrariado por Deus? Você já foi contrariado por algum irmão na igreja? Não precisa responder para mim, responda para você. Você já foi contrariado? Já te contrariaram? Já pisaram no seu calo? Já te entristeceram? Te decepcionaram?
Aí no versículo 6, Deus faz nascer uma planta para dar uma sombra para Jonas. A planta mostra o cuidado de Deus na vida do profeta. Mesmo quando o nosso coração está desalinhado, Deus permanece fiel, não é o que eu preguei semana passada? Mesmo diante dos nossos pecados, Deus é fiel, Deus permanece fiel e cuida de nós. E aí Deus ali prepara uma planta que faz sombra, faz nascer essa planta, nasce, cresce e faz ali uma sombra para Jonas. E Jonas se alegra demais com essa sombra. Oh, que maravilha, que conforto. Às vezes Deus faz isso com a gente. Deus está vendo a nossa frustração e Deus traz um refrigério para nós, um alívio. Parece que é tanta luta, tanta provação, tanta decepção, e de repente parece que Deus, entre aspas, né, massageia o nosso ego, traz um refrigério sobre nós, é uma bênção, né, talvez um aumento de salário, quem sabe um elogio, um reconhecimento dos irmãos, alguma coisa acontece. Parece que dá certo alguma coisa assim, um exame que você estava muito preocupado e veio o resultado e, nossa, que bênção, que alívio. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso. É nessa hora que nós caímos no ledo engano de acharmos que a vida vai ser toda uma bonança, né? Mas Deus faz isso com Jonas. Deus faz nascer uma planta, faz sombra para ele e ele fica ali. Mas no versículo 7, parece que nem deu muito tempo, né? No outro dia de manhã, Deus envia ali um verme. No outro dia, Deus envia um verme e a planta seca. O mesmo Deus que faz a planta nascer, crescer e fazer sombra, é o mesmo Deus que envia um verme para matar a planta. Olha aí no versículo 7. Mas no dia seguinte, ao subir da alva do sol, veio um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Acabou a graça. Acabou o alívio. Acabou o refrigério. Imagina a raiva desse Jonas. A ira dele. No versículo 8, Deus vai enviar um vento quente. E esse vento ali, o sol vai bater em Jonas. E Jonas fica tão irado que ele chega a desejar a morte. Olha o versículo 8. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Esse homem está com o coração ruim. A planta, o verme e o vento obedecem a Deus, mas Jonas está resistindo. Já parou para pensar que às vezes a planta, o verme, o sol, o vento, todas as coisas se submetem a Deus, até os demônios, nos evangelhos nós observamos, os demônios se submetem facilmente a Deus, mas nós, com os corações duros, enrijecidos pelo pecado, pela nossa soberba, nosso orgulho, tentamos resistir à vontade de Deus. E Deus até permite que resistamos por um tempo, mas quanto mais resistimos, mais sofremos. Quanto mais resistimos, mais se torna dolorido o tratamento de Deus na nossa vida. A verdade teológica aqui para nós é, primeiro, Deus governa todas as circunstâncias. Nada acontece por acaso. Deus está por detrás de todos os acontecimentos, sejam eles bons ou ruins. Isso não faz de Deus culpado, ou pecador, ou autor do pecado. Mas Deus, isso faz de Deus o Rei dos Reis, que governa todas as coisas para a sua glória. Então, Deus governa todas as circunstâncias. Talvez você planejou alguma coisa e alguma coisa está atrapalhando. Nós podemos até orar para Deus tirar essa pedra do seu sapato. Podemos até orar para Deus abrir essa porta. E Deus pode fazer. Mas se for propósito dele de não fazer, ele não vai fazer. E ele tem poder para fazer. Mas ele faz o que quer, quando quer e se quer. Porque ele é Deus. Ele pode. Ele é diferente de nós.
E Ele sabe o que é melhor. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos, melhores do que os nossos caminhos. Segunda verdade aqui, Deus usa consolações e perdas. Deus envia a planta para consolar. Mas Deus está usando essa planta para um propósito, de trazer um alívio ao coração de Jonas. E depois Deus usa o verme para matar a planta, porque Deus não usa só as coisas fofinhas da vida para mostrar o amor dele a nós. Deus usa as perdas, os lutos, as doenças, também para mostrar o seu amor por nós. Deus mostra o seu amor através das decepções, muitas vezes das pessoas a nós. Então Deus usa alívios e pressões. Ele usa pequenas coisas para revelar o quê? Grandes idolatrias do nosso coração. Deus usa coisas pequenas para mostrar, talvez o seu coração esteja idólatra, esteja idolatrando coisas, talvez você mesmo esteja se idolatrando o seu conforto. Não é nosso caso, não é o caso de ninguém aqui na igreja, mas quantas igrejas eu já vi, a pessoa que ora, Deus, me dá um carro, esse carro eu vou servir ao Senhor, vou servir a igreja, por todos os dias da minha vida. Deus, me ajuda uma casa própria, e eu vou te servir com a minha casa. Deus, me ajuda, vou abrir as portas para a igreja. Deus, me ajuda a comprar um rancho, um sítio, e quando eu tiver esse sítio, eu vou abrir a porta para a igreja, e nós vamos fazer retiro, acampamento e tudo mais. E quantas vezes essas pessoas recebem essas bênçãos e dão as costas para Deus e para a igreja? É o que mais acontece. É o que mais acontece. As pessoas pedem e prometem mundos e fundos a Deus, e quando recebem, dão as costas para Deus e se esquecem de suas promessas. Meus irmãos, Deus usa alívios e pressões para nos moldar e para mostrar as idolatrias do nosso coração. E a idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus na sua vida. Talvez Jonas estivesse colocando o seu achismo. Eu não acho que eles devam ser salvos, Senhor. Talvez agora, no conforto, Jonas esteja colocando a planta, ou ali aquele conforto, no lugar de Deus. Então Deus usa pequenas coisas para revelar grandes idolatrias do seu coração. Talvez você idolatre um trabalho. Deus pode fazer com que você perca esse trabalho. Não porque Deus te odeia, não porque Deus não te ama. Não, é porque Ele te ama. É porque Ele está muito mais preocupado com o seu coração do que com o seu conforto. E aí, meus irmãos, a planta não era apenas uma sombra, ela era uma aula que Deus estava dando para ele. O verme não era apenas uma perda, ele era uma aula que Deus estava dando a Jonas. O vento não era apenas um desconforto momentâneo, era uma aula. Deus estava ensinando Jonas pela sua providência. Toda a criação obedece ao Senhor, mas o profeta ainda está resistente. Resistente. Aplicações nesse ponto para nós. Muitas vezes a planta revela o que nos alegra. Deus sabe o que você gosta. E por diversas vezes Deus pode enviar coisas que você ama e gosta. Mas o verme revela o que nos domina. O que está nos dominando? O vento revela o que existe dentro de nós. No coração de Jonas estava cheio de amargura, cheio de ira, cheio de rancor, cheio de morte. Eu prefiro a morte. O coração de Jonas estava cheio de morte. Quando Deus toca no nosso conforto, Ele mostra nossas prioridades. O que é prioridade para você?
Jonas se importava mais com uma sombra do que com uma cidade. Nós também podemos nos importar mais com o nosso conforto do que com pessoas. E Deus vai confrontá-lo nisso. Uma ilustração para nós aqui. É como uma criança que recebe um presente, maravilhoso o presente que ela recebe. A propósito, a Ana Lídia recebeu presentes maravilhosos ontem. Ela recebe um presente maravilhoso, mas ela se apega ao embrulho, aquela criança. E na hora que ela vai abrir o embrulho, aquele embrulho rasga, e ela começa a chorar copiosamente, como se o embrulho fosse mais importante do que o que estivesse dentro. Jonas é esse homem, é essa criança. Jonas recebe um presente de Deus, e quando aquele presente, aquela planta se esvai, ela morre, Jonas fica mais irado do que antes, mais frustrado do que antes, igual um bebezinho frustrado. Ah, não, tudo para mim dá errado, nada dá certo. Meus irmãos, nós somos assim muitas vezes. Nós somos assim. Jonas corre para dentro do seu conforto, quando se alegra mais com uma planta do que com uma cidade alcançada pela misericórdia de Deus. Jonas está mais preocupado com a planta que está morrendo do que com Nínive que está sendo salva. Esse é um perigo que nós corremos, de amarmos mais coisas do que pessoas. Meu primeiro sermão aqui, quando eu cheguei, dia 31 de dezembro de 2023 para 2024, meu primeiro sermão aqui, eu preguei aqui na virada do ano. E eu preguei que nós devemos usar as coisas, amar as pessoas e adorar somente a Deus. Quando nós invertemos essas coisas, quando nós amamos as coisas ou adoramos as pessoas, tudo está desalinhado. Devemos usar as coisas, amar as pessoas e adorar somente a Deus. Em terceiro e último lugar, nesta mensagem, Jonas, além de correr para dentro da sua ira e para dentro do seu conforto, agora Jonas é chamado por Deus para fora de si. Deus se compadece tanto de Jonas, porque o nosso Deus não é um Deus carrasco. Nosso Deus não é um Deus que quer apenas uma obediência externa. Deus está preocupado com o seu coração. Deus não quer que você venha na igreja apenas por obrigação. Deus quer cuidar do seu coração. O seu coração precisa ser cuidado por Deus. É isso que nós aprendemos aqui nesse último capítulo. Deus rompe barreiras para salvar uma terra pagã, mostrando que o evangelho se estende aos pagãos, aos gentios. Mas Deus não está preocupado apenas com uma cidade inteira. Deus não está preocupado apenas com o Piuí inteira. Deus está preocupado com você, individualmente, com o seu coração, com o coração de Jonas, com o coração do profeta, que prega o evangelho, mas está amargurado, está tristonho, está depressivo, está desejando a morte. No versículo 9, Deus pergunta novamente: é razoável esta tua ira por causa da planta? Jonas insiste. Nós somos insistentes, né? É razoável a minha ira até a morte. Ele não apenas sente a ira, ele defende a sua ira. Ele tenta justificar a sua ira. Quando a gente está decepcionado, magoado com alguém, a gente quer justificar nossa ira, nossa mágoa. Mas o perdão é o inverso disso. O perdão é você abrir mão do seu direito de exigir o pagamento. Você tem o direito de estar irado. Mas o perdão, Deus nos ordena perdoar. E aí você perdeu o seu direito de exigir aquilo que é seu direito. Você
Agora só tem uma opção como cristão. A opção que Deus te deu é: abra mão do seu direito e perdoe. Abra mão da sua mágoa e perdoe. Abra mão da pessoa que te trouxe prejuízo, te prejudicou e perdoe. Perdoe, perdoe, perdoe-se. Essa semana faleceu o pai do meu irmão. E esse pai do meu irmão, ele fez muitos males a ele. E fez muitos males a mim. E eu me lembro lá 20 anos atrás, 21 anos atrás, 21 anos atrás, quando muitas coisas aconteceram, tantos e tantos motivos ele me deu para odiá-lo, para detestá-lo. Mas Deus foi muito misericordioso. A Mila viveu muitas dessas coisas comigo lá naquela época. Deus foi tão misericordioso que Deus encheu nosso coração de graça, de perdão. E nessa semana, quando eu fiquei sabendo da notícia da morte dele, eu fiquei muito triste. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito aliviado. Porque eu não cultivei no meu coração mágoa contra ele. E eu percebi que se eu tivesse cultivado mágoa contra ele, eu teria ficado 20 anos amargurado. Com ódio, com raiva. E talvez ele nem saberia de nem a metade delas. Mas quando nós decidimos, por obediência a Deus, perdoar aqueles que nos prejudicam, que nos fazem mal, meus irmãos, o nosso coração se alinha com Deus. Independente do rumo que a vida dessa outra pessoa vai tomar, o nosso coração se alinha com Deus. Talvez nessa noite aqui Deus te trouxe para alinhar o seu coração com Ele. Para tirar toda mágoa, todo rancor que porventura você tenha com Deus ou com as pessoas. Te ensinando que de nada adiantará você alimentar esse rancor na sua alma. Isso poderá te levar para a cova da depressão. Se você insistir na mágoa e no rancor, isso poderá levar você a um caminho como Jonas, a desejar a morte. Não porque a vida é ruim, não porque Deus é ruim, não porque as pessoas são ruins, mas porque o seu coração é ruim, é mau. E aí você vai desejar a morte. Porque de fato melhor é morrer do que ficar com um coração pesado, negro, cheio de ódio, carregando por aí. Deus aqui no versículo 10 mostra a incoerência de Jonas. Jonas teve pena de uma planta que não plantou, e não cultivou, e não sustentou. Ele teve pena daquela planta. E Deus pergunta no versículo 11: e não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive? Veja bem, Jonas, você se importa com a planta passageira, Deus se importa com uma cidade cheia de pessoas. Você está preocupado com o seu conforto pessoal, Deus está olhando para pecadores perdidos que estão pecando contra Ele, mas Deus está olhando com misericórdia para eles. O livro termina com uma pergunta. Jonas fica em silêncio. Agora a pergunta fica diante de nós. É razoável esta tua ira? Faz sentido essa mágoa? Faz sentido esse rancor? Você carregar isso? Você levar essa tonelada de amargura para o túmulo? É razoável, Jonas, essa tua ira? Verdades teológicas deste ponto. Primeiro,
Deus é compassivo, longânimo e assaz benigno. Ou seja, Ele é clemente em misericórdia. Segunda verdade, sua graça não está presa a nossas preferências. Deus ama, Deus é amor. Se Ele manda você amar, é porque Ele sabe o que está dizendo. Se Ele manda você perdoar, Ele sabe o que está dizendo. Terceiro, Deus tem direito soberano de exercer misericórdia sobre quem Ele quer. Deus alcança, salva quem Ele quer. Romanos 9, Romanos 11 vai nos ensinar. A salvação não pertence àqueles que correm muito rápido, àqueles que são dedicados ao extremo. Não, a salvação é de graça. Deus alcança com misericórdia aqueles que Ele quer. Portanto, meus irmãos, Deus coloca diante de Jonas um contraste. Jonas teve compaixão da planta, mas não teve compaixão da cidade. Já viu quando você está muito irado, muito decepcionado e alguém te confronta? Aquilo dá mais raiva ainda, né? Você não quer ser confrontado. Mas se você for sincero e humilde, aquele confronto deve apaziguar a sua ira. Deus tem compaixão da cidade. Jonas se preocupa com uma sombra. Deus se preocupa com almas. Jonas olha para o que lhe dá alívio. Deus olha para pessoas perdidas. Quem recebeu misericórdia não pode negar misericórdia. Você recebeu misericórdia? Deus te salvou? Deus te tirou da lama? Deus te tirou dos vícios? Deus te tirou da mentira? Por que você vai negar isso para os outros? Deus te tirou da depressão? Deus te tirou dos seus pecados? Por que você vai negar essa mensagem do Evangelho de misericórdia para os outros? Perdoa-nos, como nós temos perdoado os nossos inimigos. Quem foi perdoado não pode viver sem compaixão. Um cristão com coração amargurado, um cristão com coração odioso, isso é inadmissível. Que isso seja uma fase na sua vida, irmão e irmã. Porque do contrário, eu terei que te dizer que você ainda não conhece a graça e o amor de Deus. Quem provou da graça e do amor de Deus, tem graça e amor para dar. Quem conhece a graça não pode tratar pessoas como descartáveis. Há muitos que amam suas plantas. E aí eu vou usar isso aqui de forma analógica, né? Usando o texto. Se você tiver um jardim na sua casa, tiver uma plantinha lá, você não vai entender que eu estou falando que você não pode ter plantas não, viu? Mas olhando aqui para a planta de Jonas. Há muitos que amam mais suas plantas. Amam mais os seus confortos, suas tradições, suas preferências pessoais, sua segurança, seu controle. Você quer estar no controle das coisas, mas não choram por cidades perdidas. Não ora, não chora por pessoas que estão indo para o inferno. Nós chegamos num ponto que tem pessoas que amam mais seus cachorros do que as pessoas. Jonas nos obriga a perguntar: o que tem pesado mais no meu coração? Minha planta ou uma cidade perdida? É como alguém que chora porque perdeu um objeto, mas não se comove ao ver uma pessoa morrendo nos seus pecados. A perda pequena dói mais do que a tragédia espiritual dos outros. Talvez você levou um prejuízo essa semana. E é ruim demais levar prejuízo, gente. Eu acho que eu estou levando um prejuízo toda semana. Com aquele carro meu ali. Toda semana é um prejuízo. Mas eu ainda estou glorificando a Deus, porque Ele ainda está me levando aonde eu quero. Louvado seja Deus pelo verdinho. Mas é um prejuízo toda semana.
E os prejuízos dá tristeza na gente. Fala, nossa, mas de novo. Ixi, mas agora, não me arrumou semana passada. Ai, ai, ai. Será que isso é tão importante assim? Essa vida também não pode ser tão confortável, né? Tudo vai dar certo sempre. Quem disse que vai ser assim? Deus nunca disse isso. Nós é que criamos essa ilusão. Nós não queremos levar prejuízo. Mas será que eu estou lamentando pessoas que estão morrendo sem Cristo? Será que eu estou lamentando os meus amigos, vizinhos, colegas que não conhecem a Cristo? Não se rendem a Cristo? Será que eu estou convidando essas pessoas para os nossos grupos familiares para conhecerem a Cristo? Meus irmãos, Deus chama Jonas para fora de si mesmo. Sai de si mesmo. Tira os olhos de si mesmo. Porque senão você vai morrer com o coração amargurado. Deus mostra compaixão divina maior do que a dureza do coração do homem. E aí, meus irmãos, caminhando para a conclusão. Concluindo. Vou ler essa frase e depois concluo. O maior perigo não é apenas fugir de Deus, mas estar perto da obra de Deus, conhecer a doutrina de Deus, falar da graça de Deus e ainda assim ter o coração longe do coração de Deus. Esse é um grande perigo que corremos. E eu quero terminar fazendo uma conclusão cristocêntrica para nós. Reflitam sobre isso. Jonas termina assentado, termina no silêncio, em silêncio, termina confrontado por Deus. O livro não termina com Jonas respondendo. Não tem resposta para essas perguntas de Deus, se a pessoa não está disposta a ser sincera. Termina com Deus perguntando. Deus é intencional em suas perguntas, porque agora a pergunta não é apenas para Jonas, é para você e para mim. Jonas queria que Nínive fosse destruída. Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jonas saiu da cidade para assistir o juízo. Cristo entrou no mundo e foi levado para fora da cidade para ser crucificado numa cruz pela salvação do mundo. Jonas se irritou com a graça concedida aos homens pecadores. Cristo morreu para conceder graça. E quando estava sendo crucificado, disse: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Jonas teve pena de uma planta. Jesus teve compaixão de pecadores. Jonas não queria misericórdia para os inimigos. Cristo morreu pelos inimigos, para fazê-los amigos. Jesus mesmo disse em Mateus 12:41, eis aqui quem é maior do que Jonas. Jesus é maior do que Jonas. Cristo é o profeta maior. Cristo é o missionário perfeito. Cristo é o salvador compassivo. Cristo não correu de Deus, ele obedeceu ao Pai. Cristo não correu para dentro de si mesmo, como você e eu fazemos muitas vezes, olhamos apenas para o nosso umbigo. Cristo veio ao nosso encontro, saiu do seu conforto do céu e veio à terra, se fez carne, se fez homem, sofreu, passou provações, tentações e morreu para nos salvar. Ele obedeceu perfeitamente ao Pai, não fazendo a sua vontade própria. Ele chorou pelos perdidos no jardim do Getsêmani. Ele morreu pelos pecadores e ele ressuscitou para salvar todos aqueles que se arrependerem e crerem. Fechando essa série de Jonas, meus irmãos, por isso Jonas 4 nos chama a sermos mais pacientes com os outros, mais amorosos, mais longânimos. Ele nos chama a tirar os olhos de nós mesmos e olharmos para Cristo. Olhe para Cristo. Talvez o seu coração esteja amargurado com alguém. Olhe para Cristo. O que Cristo sofreu por você na cruz do Calvário. Olhe para Cristo.
foi cuspido em seu lugar, foi rejeitado em seu lugar, foi açoitado em seu lugar, foi crucificado em seu lugar, mesmo você sem merecer. Só Cristo pode curar um coração fechado dentro de si mesmo. Só Cristo pode quebrar a nossa dureza. Só Cristo pode quebrar a nossa dureza de coração. Só Cristo pode alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Ele veio para nos reconciliar com o Pai. Fechando essa série, irmãos, não fique de costas para Deus. Não corra de Deus. Fique de joelhos, correndo para Deus. Abra sua boca e prega o Evangelho, correndo com Deus. E não se assente olhando, correndo para dentro de si mesmo. Porque quando olhamos para nós mesmos, o desânimo vem. O pecado vem. A tentação